Olá, eu sou a Mariana Viana, sou nutricionista, coach de emagrecimento e também terapeuta ortobiomolecular. Eu gostaria de te desejar as boas-vindas ao CONASSE e também aqui a minha palestra, onde iremos tratar hoje sobre os hormônios que atuam no seu processo de emagrecimento. E antes de entrar no assunto, eu também gostaria de te dizer de antemão que só de você estar aqui me assistindo hoje e assistindo todos esses profissionais, significa que você já deu um passo à frente na corrida do emagrecimento. Então, vamos logo ao nosso assunto. Então, pessoal, vamos entender primeiro o que o hormônio faz no nosso organismo. Bom, os hormônios, eles são como mensageiros do nosso corpo. São eles que dizem para as nossas células, que orientam as nossas células, o que fazer e como produzir. É como se eles fossem umas chavinhas que ligassem e desligassem o nosso metabolismo. Para vocês entenderem sobre os hormônios que atuam no emagrecimento, a gente tem que entender primeiro o que são os hormônios, qual que é a função deles no nosso organismo, né? Então, os hormônios, eles são substâncias químicas, tá? Que são produzidas por glândulas do sistema endócrino ou por neurônios especializados. Eles são de extrema importância para o controle e o bom funcionamento do corpo humano. Cada hormônio possui um efeito específico. Então, qual que é a função geral dos hormônios? Então, alguns deles atuam como uma espécie de mensageiro químico, né? Transportando informações entre as células. Então, eles chegam lá, dão uma informação do que a célula tem que fazer, orienta a célula do que ela tem que produzir, como que vai funcionar isso. E outros agem como uma função reguladora dos órgãos e das regiões do corpo. Então, alguns chegam lá e regulam o funcionamento, o bom funcionamento deste órgão, desse tecido, tá? E o que os hormônios, então, eles têm a ver com o emagrecimento? Bom, não sei se já aconteceu com você, se você já escutou isso de alguém, se você já viu alguém, mas algumas pessoas, elas têm dificuldade de emagrecer, já tentou de tudo, tem uma alimentação correta, atividade física, muda os hábitos, faz isso de uma forma constante e consistente, né? Não é só um dia ou não é só uma semana, porque aí também não vale, né, pessoal? Eu tô falando as pessoas que tentam mesmo por 1, 2 meses, 3 meses. Eu já tive pacientes que tentaram durante 1 ano e não conseguiram sair do lugar e não teve nenhum profissional que fosse averiguar os hormônios. Então, essas pessoas que têm uma atividade física regular, que mudou os hábitos, que tem uma alimentação correta e que não consegue ter um efeito, né, que não consegue ter um objetivo cumprido, ou seja, não consegue emagrecer, pode ser que uma das causas seja a desregulação hormonal. E aqui tem alguns sintomas para vocês situarem do que uma desregulação hormonal pode causar no corpo humano. Então, diminuição do libido, cansaço exagerado, fadiga, né? Faz pouca coisa e já está cansado, insônia, não tem sono, né? Fica 1, 2, 3 horas da manhã acordado. E isso, gente, essa insônia aqui, ela é específica, tá? Não é aquela insônia porque eu tô passando por um problema ou qualquer coisa desse tipo, não. É uma insônia constante, tá? A pessoa realmente, ela não sente sono, ela não tem vontade de dormir. Tristeza, essa tristeza não é depressão, tá? A pessoa é uma pessoa triste, não tem ânimo para poder fazer as coisas. Irritabilidade, queda de cabelo, inchaço nas pernas, né? Retenção de líquido aí, unhas fracas, o ganho de peso anormal, ou seja, aquela pessoa que ganha 2, 3 quilos de um dia para o outro, dor de cabeça constante, aquela tipo enxaqueca, problemas de memória, né? Porque alguns hormônios, eles atuam diretamente no sistema nervoso. Então, problema cognitivo, aquele raciocínio lógico, a pessoa perde, lembrar de alguma coisa, ela tem dificuldade, de coisas recentes, né? Então, lembrar às vezes do nome de uma pessoa que acabou de falar com ela o nome, né? Então, essas perdas de memórias assim recentes são características de desregulação hormonal, acne persistente, dentre outros sintomas, mas os principais são esses aí. Mas aqui, atenção, esses sintomas que eu falei para vocês, que eu descrevi aqui, eles podem ser por vários motivos. A pessoa tem uma enxaqueca isolada,
ou tem uma insônia, igual eu falei, por causa de problemas que esteja passando, por causa de algum momento da vida, né? Mas, então quer dizer que esses são motivos que podem ser uma desregulação hormonal, mas pode ser que sejam outras coisas, é por isso que precisa de ser investigado por um profissional da área de saúde, né? Então, o que pode causar uma desregulação hormonal? O que pode acontecer que vai provocar no seu organismo uma desregulação hormonal? Bom, primeiro de tudo, é bom que vocês saibam que problemas hormonais, eles são comuns, né? E por isso, não pode se sentir isolado por causa disso, né? Então, é comum, principalmente nas mulheres, né? E tem diversas causas que podem mexer aí com a química natural do nosso corpo, que vai causar essa desregulação hormonal. Os principais suspeitos, os mais comuns, né, são a menopausa, a gravidez, o ciclo menstrual, às vezes a pílula contraceptiva, né, fatores de estilo de vida, iguais um sono, né, talvez o lugar que você esteja dormindo esteja claro, então não tenha a escuridão necessária para produzir a melatonina, que é indutora do sono. Não pratica atividade física, não tem uma alimentação legal, né? Então, essas são causas, esses são fatores que podem causar uma mudança química natural no seu corpo, que pode desencadear uma desregulação hormonal. Fora isso, existem algumas intolerâncias e alergias alimentares que também causam desregulação hormonal, como, por exemplo, intolerância ao glúten, né? Outras patologias também, então, outros tipos de doença podem causar desregulação hormonal. Dentre elas, a diabetes é uma principal que pode causar uma desregulação hormonal. Tanto o excesso quanto a falta desses hormônios prejudicam o nosso organismo. O ideal é que esses hormônios estejam de forma harmônica, estejam em equilíbrio. E caso contrário, caso isso não ocorra, o processo de emagrecimento ele pode se tornar um pouco mais lento, mais árduo do que o normal. Então, para acabar com essas dúvidas, para acabar com esse bicho de 7 cabeças dos hormônios, eu trouxe aqui para vocês 6 dos principais hormônios que atuam diretamente no seu processo de emagrecimento. Vamos lá, vou falar um pouquinho de cada um deles. Pessoal, vamos lá. Os principais hormônios que atuam aí no seu processo de emagrecimento, eles também são muito conhecidos, são mais populares aí, né? Que são os hormônios que são produzidos pela glândula da tireoide, que é o T3 e o T4. Esses hormônios, eles atuam diretamente no nosso metabolismo. Então, são eles que controlam a nossa temperatura corporal, controlam também a frequência cardíaca, controlam o nosso desenvolvimento intelectual e o metabolismo da glicose. Enfim, eles participam diretamente aí do nosso metabolismo. Para quem quer emagrecer, o problema está nos níveis baixos de concentração desses hormônios tiroidianos, que é o T3 e o T4. Então, os baixos níveis a gente chama de hipotiroidismo, que é o que causa sonolência, cansaço, dificuldade de perder peso, unhas fracas, queda de cabelo e também uma perda de memória. Além do hipotiroidismo, a gente também tem um problema nessa mesma glândula da tireoide, que é a tireoide de Hashimoto. E aí, alguns estudos já mostram pra gente alergias alimentares e intolerância ao glúten diretamente ligado na inflamação dessa glândula da tireoide. A gente chama de tireoide de Hashimoto. Então, vale aí prestar atenção se você também não tem nenhuma alergia ou nenhuma intolerância ao glúten, para que não prejudique a sua glândula da tireoide. Então, para poder equilibrar aí a produção desses hormônios, é legal investir em alimentos ricos em iodo, como frutos do mar, e em selênio, como castanha do Pará, ovo, carne de frango, tá? Para poder equilibrar aí a produção desses hormônios da glândula da tireoide para quem tem tireoide de Hashimoto e para quem tem hipotiroidismo, ok? Outro hormônio que está diretamente ligado ao seu processo de emagrecimento é a testosterona. A testosterona é um hormônio que ela dá as características
aos homens, né? Como voz grossa, formação de massa magra, de espermatozoides, enfim. Só que, o que acontece? Nas mulheres, a testosterona também é muito importante, né? Para a formação de massa magra, ela que dá libido. E para quem quer emagrecer, o que atrapalha aí nesse hormônio é quando ele está em concentrações baixas, porque aí a gente tem dificuldade de queimar gordura e tem dificuldade também de formar a massa magra. E aí, para a gente poder tentar equilibrar, né, essa testosterona, a principal coisa é fazer atividade física, tá? Então, ter uma atividade física regular é fundamental para a gente poder manter os níveis de testosterona. Também se alimentar com alimentos ricos em zinco, como, por exemplo, castanhas, os produtos integrais, cereais. Também é importante se alimentar de gorduras de boa qualidade, como por exemplo o azeite extra virgem, e consumir carboidratos com baixo índice glicêmico. Bom, outro hormônio aí que a gente tem é o estrógeno. O estrógeno, ele é o contrário da testosterona, né? Ele é um hormônio feminino, mas também presente em poucas quantidades nos homens. E aí, ele é responsável pela manutenção da nossa massa magra e também pelo controle da libido. E aí, para quem quer emagrecer, o problema também é o contrário da testosterona. Então, são níveis altos de estrógeno, que aí a gente tem dificuldade em formar a massa magra e em perder a massa gorda. Para a gente poder conseguir manter esse nível de estrógeno equilibrado, a gente também precisa de uma atividade física regular, né? A prática da atividade física é muito importante neste caso, tanto aqui no estrógeno quanto lá na testosterona. A gente precisa aqui no estrógeno se alimentar de alimentos ricos em fibras, né? Como os alimentos integrais. E aqui a gente tem que levar em consideração o não consumo da soja fermentada, como o leite e o tofu. Por quê? Porque na soja a gente tem flavona, que ele mantém as características do estrógeno. Então, se a gente aumentar o nível de isoflavona, é como se a gente estivesse aumentando também o nível de estrógeno, porque a função é a mesma. E aí, níveis altos não é legal para quem quer emagrecer. Um outro hormônio que atua diretamente sobre o seu processo de emagrecimento é a leptina. A leptina ela é tida como o hormônio da saciedade, ou seja, é ela que vai te informar se você está satisfeito ou não. A leptina ela atua diretamente no sistema nervoso central. E aqui, para quem quer emagrecer, tanto os níveis altos de leptina quanto os níveis baixos de leptina não é legal. A leptina, minha gente, é produzida durante o sono. Então, uma boa noite de sono é o que mais tem a função de regular a quantidade de leptina no nosso organismo. Além de uma boa noite de sono, para poder manter os níveis aí da leptina em equilíbrio no nosso organismo, a gente precisa evitar os produtos industrializados, como biscoitos, refrigerantes, sucos de caixinha, sucos de pozinho, os produtos industrializados de uma forma geral, e consumir mais produtos de fonte proteica, como ovos, carne, derivados do leite, né? E aqui também entra produtos ricos em ômega 3, como por exemplo, sardinha, atum e também castanhas, de uma forma geral. Outro hormônio importante aí é o GH. O GH é o hormônio do crescimento e, como o próprio nome diz, ele é responsável na adolescência pelo estirão, aquele momento que a gente dá aquele pulo de crescimento, né? A gente cresce ali de uma vez. Na vida adulta ele também tem um papel importante, ele participa da manutenção da massa magra e da queima de gordura. Bom, o hormônio do GH, depois que a gente atinge os 30 anos de idade, a produção dele cai entre 10% e 14% ao ano. E o estilo de vida que você leva também pode afetar se isso vai ser mais rápido ou se isso vai ser mais lento. Ou seja, se você é sedentário, se você fuma, se você tem hábitos alimentares inadequados, pode acelerar essa queda do GH. E aí,
num processo de emagrecimento, a queda do GH não é muito legal, porque ele é responsável por participar do processo da queima de gordura e do processo da formação da massa muscular. O GH também, pessoal, ele é produzido durante o sono. Então, uma boa noite de sono é também fundamental para a manutenção dos níveis de GH no nosso organismo. Vale ressaltar aqui que existem algumas dietas da moda aí que estão sendo utilizadas agora com a introdução do GH. E aí, vale prestar muita atenção nisso, porque se não for observado por um profissional adequado, se não for indicado por um profissional médico em questões de manutenção de saúde, para o emagrecimento isso é muito perigoso. Por quê? Porque o GH não é o hormônio do crescimento. Então, ele pode aumentar o crescimento das suas mãos, dos seus pés. E como que ele atua? Como que ele faz esse processo de crescimento, né? Ele ajuda ali as células a se proliferarem. O que é o câncer? O câncer é a proliferação das células desordenadas, né? Então, há indícios de que terapias com GH para emagrecimento ou para qualquer outra finalidade, né, está diretamente relacionada a alguns tipos de câncer, como mama, útero, enfim, não é legal, tá? Então, para se ter aí uma manutenção na produção do GH, é ter uma qualidade de vida bacana, né? Praticar atividades físicas, consumir alimentos de baixo índice glicêmico, carboidratos mais integrais, consumir mais proteínas e ter uma boa noite de sono. Então, o último hormônio que eu trouxe aqui para vocês hoje, e não menos importante, é o cortisol. Tá? O cortisol, ele é responsável pela regulação do nosso estresse, regulação da quantidade de açúcar do nosso sangue, pressão arterial. Então, ele é um hormônio muito importante também no processo de emagrecimento, porque níveis altos de cortisol estimulam o aumento da gordura abdominal, e isso ninguém quer, né? E para controlar os níveis de cortisol equilibrados aí no nosso organismo, a gente tem que afastar as coisas que nos trazem estresse. Esse é o mais difícil, né? Porque quanto mais estressado a gente tá, mais cortisol a gente produz, mais gordura a gente armazena. Então, é legal fazer coisas que a gente gosta de fazer, tirar um tempinho pra gente, tomar um banho mais demorado, escutar uma música que a gente gosta, né? E também ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, mas o principal desse hormônio mesmo é o estresse. Agora, eu acredito que vocês querem saber o seguinte: como que eu faço para saber se eu estou com algum desses hormônios ou mais de um desses hormônios desequilibrados no meu organismo? Bom, somente com exames laboratoriais. Se você desconfia que o seu processo de emagrecimento está indo lento, está indo devagar, está mais difícil para você do que para as outras pessoas, e você está atribuindo isso, né, essa lentidão, essa dificuldade a problemas hormonais, o que você deve fazer é procurar um profissional da área de saúde, né, um nutricionista, um médico, que vai avaliar a sua situação, os seus sintomas e ver a necessidade de solicitar os exames laboratoriais para saber se realmente você tem níveis descontrolados de algum desses hormônios ou de mais de um desses aqui que eu falei. E aí, muito importante colocar aqui, ressaltar aqui agora, que é da responsabilidade do profissional que vai te atender em escolher qual é a melhor conduta para você. Muitas vezes nem é necessário uma intervenção medicamentosa e muitas vezes é super necessário uma intervenção medicamentosa.
Mas o que eu tô querendo te dizer aqui é o seguinte: essa palestra que eu dei aqui é para informar você, é para trazer esclarecimento, para que você conheça um pouco mais sobre os hormônios e não te induzir a ter um autodiagnóstico ou se automedicar. É muito perigoso trabalhar com hormônios. Salvo que eu falei aqui no início, que tanto a quantidade em excesso desses hormônios quanto a falta desses hormônios, ou seja, a desregulação desses hormônios prejudica o seu processo de emagrecimento. Então é muito importante que você tenha um laudo médico, um parecer médico que diz mesmo que você tá com falta ou tá com excesso, precisa da reposição ou precisa de uma intervenção medicamentosa nesse caso. Caso contrário, você pode prejudicar ainda mais a sua saúde, tendo um autodiagnóstico ou praticando uma automedicação. Então, para fazer um resumão aqui antes de eu finalizar, eu não sei se vocês perceberam, mas praticamente são as mesmas orientações para manter os níveis de todos esses hormônios aí equilibrados no nosso organismo. Então tá aí a minha palestra, a minha contribuição para você e para o seu processo de emagrecimento. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer para você, tirar de você algumas dúvidas sobre os hormônios. E caso você queira saber, então, se você tem algum problema hormonal ou não, procure um profissional da área da saúde que ele vai saber te orientar daqui para frente, ok? Um grande beijo para vocês e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada.